Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a você pelo Dia do Estudante, que foi no último dia 11 de agosto. Também gostaria de conversar com você sobre as atividades do nosso plano de estudo tutorado. A gente vai olhar as atividades da terceira semana e da quarta semana. Na terceira semana, a gente retoma o texto que foi trabalhado da Michelle Bachelet lá na primeira atividade, né? Na terceira semana a gente retoma o texto e vai responder essas perguntas aqui, que são praticamente um bate-papo para você entender mais um pouco sobre o que é o artigo de opinião. Esse gênero textual que a gente está trabalhando com ele desde quando começou esse PET do volume 1. E na semana 4, ainda é atividade relacionada ao artigo de opinião, onde você vai produzir um artigo de opinião. Vai ser a sua tarefa. Antes da gente prosseguir aqui, eu gostaria de conversar com você um pouco sobre esse artigo de opinião. O artigo de opinião, ele é um texto argumentativo. O objetivo dos textos argumentativos é assumir e defender um ponto de vista diante de um tema. Todos os textos argumentativos trabalham nessa linha. Assim como o texto dissertativo argumentativo, o artigo de opinião também tem uma tese. Essa tese, ela vai ser um posicionamento individual. E esse posicionamento individual, ele vai ser defendido através dos seus argumentos. Os seus argumentos vão defender o seu ponto de vista, né, no artigo de opinião. O artigo de opinião fica mais interessante quando utilizamos a nossa opinião pessoal. Assim, a gente vai utilizar a primeira pessoa, eu ou nós. A gente também pode utilizar, por exemplo, formas verbais como eu acredito, eu percebo, nós sabemos, nós temos. São ideias para construir o artigo de opinião. O título do artigo de opinião é criativo, ele aceita pontuação, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, vírgula, 2 pontos. Não se coloca ponto final, você sabe. A linguagem do artigo de opinião é uma linguagem padrão, é uma linguagem culta. Você vai utilizar o português formal, a língua formal, para você dar estrutura para o seu texto, para o seu artigo de opinião. Porém, você não precisa exagerar, fazer reviravoltas, nada disso. A linguagem tem que ser leve, a linguagem tem que ser um pouco mais coloquial. Mas como é possível fazer uma linguagem coloquial e, ao mesmo tempo, culta e formal? Ora, você vai utilizar os recursos que a língua nos dá. Por exemplo, você pode usar uma figura de linguagem, uma metáfora, uma ironia, você pode usar uma metonímia. Qualquer uma das figuras de linguagem que você utilizar, sendo bem construída, vai ficar bom no seu texto, vai ficar um texto inteligente, um texto leve, um texto agradável de se ler. E aí você pode insinuar, né? Você pode ser irônico ou você pode ser irônica, deixar espaço para o seu interlocutor, para a sua interlocutora pensar sobre a sua tese. Durante a sua argumentação é necessário responder ao que você se propôs. Como você vai fazer isso? Você vai utilizar as ferramentas da língua. Você vai utilizar dados estatísticos, você pode utilizar fatos históricos, você pode enumerar ideias, e essas ideias elas vão sendo colocadas de acordo com a ordem, né? Primeiramente, depois, em seguida, você pode comparar também. E aí, isso vai me proporcionar colocar a minha ideia de uma forma muito transparente. E eu preciso marcar a minha opinião com conhecimento. Eu não posso dizer de achismos, eu não posso falar de eu acho, eu imagino, não. Você vai colocar de acordo com conhecimento.
né? Você vai trabalhar com o conhecimento na construção do seu artigo de opinião. No artigo de opinião também, devido a ele ser um texto pessoal, você pode colocar sentimento. Você expõe suas dúvidas, seus medos, suas angústias e sentimentos como amor, solidariedade, compaixão. Tudo isso vai caber no seu artigo de opinião. A estrutura ela é um pouco parecida com a estrutura da dissertação argumentativa, aquela que a gente usa no Enem, que são as redações tão temidas. Então, por isso que é bom a gente praticar com o artigo de opinião, porque ele vai te ajudar, né, a você chegar numa estrutura mais pesada, né, como a dissertação argumentativa. Porque o artigo de opinião, você não é obrigado a trazer, né, uma solução para o problema do qual você está falando. Não é necessário. Você vai fazer o tema e a tese logo no início do seu texto, onde você vai trazer um exemplo, um fato histórico, uma citação. Não precisa você se estender muito, você traz com síntese, né, esse tema e essa tese. Lá no meio do texto você vai utilizar os argumentos que vão convencer o seu interlocutor daquilo que você está falando, da validade do que você está dizendo. Não precisa exagerar, 2 ou 3 argumentos já é o suficiente para você construir o seu artigo de opinião. E lá no fechamento do texto, não precisa ser um parágrafo, mas pode ser se você quiser. Você vai fazer um período ou um parágrafo para confirmar a sua tese. Se você não usou a citação no início, você pode terminar, por exemplo, o seu texto com uma citação. Você vai citar o quê? Você pode citar um poema, você pode citar um filme, uma fala de alguma personagem que você viu, que você achou interessante. Você pode terminar com um pensamento filosófico ou mesmo um pensamento científico. Mas eu queria agora dizer para você o seguinte, que essa questão do PET, ela é importante. Nós precisamos cumprir essa carga horária, é necessário a gente fazer essas atividades. Então eu conto com vocês, tá? Façam as atividades. Quando a gente voltar no trabalho presencial, a gente vai ter tempo, né? Um pouco de tempo para falar sobre isso. E eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja enfrentando tudo isso com a sua família, que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, né? E que a gente possa se encontrar logo, em breve. Um grande abraço e até a próxima, viu, pessoal? Até a próxima, na próxima atividade já vai ser o PET do 2º volume que a gente vai trabalhar.